Se você acha que ser um cara legal é o suficiente, eu preciso te contar uma verdade que talvez doa. Porque não é. A vida não recompensa os bonzinhos. Ela recompensa os estrategistas. E antes que você pense que isso é ser mau, sujo ou desonesto, deixa eu te dizer uma coisa bem clara. Não se trata de ser uma pessoa ruim. Se trata de entender como o jogo funciona. E quem não entende é simplesmente descartado, invisível, esquecido. Você já se perguntou por que alguns caras parecem ter um efeito quase hipnótico sobre as mulheres, enquanto outros vivem implorando por migalhas de atenção e nem assim conseguem? A verdade que ninguém te contou é que existe um conjunto de regras ocultas. Regras que estão operando o tempo todo, mesmo que você não perceba. E quer saber o mais cruel? Quem não domina essas regras é dominado por elas. O que eu vou te revelar aqui são 5 princípios maquiavélicos. Sim, diretamente inspirados nas estratégias de Maquiavel. Princípios que, quando aplicados com inteligência, fazem qualquer mulher enxergar você como um homem raro, valioso e quase impossível de ignorar. Mas te aviso, esse conhecimento não é para qualquer um. Porque depois que você escutar isso, você nunca mais vai enxergar os relacionamentos da mesma forma. Você está pronto? Então vamos lá. Regra oculta número 1. Nunca seja totalmente acessível. Sabe qual é um dos maiores erros que um homem pode cometer? Estar sempre disponível, sempre acessível, sempre fácil. E sabe qual é a consequência disso? Perder o valor rápido, sem nem perceber. Maquiavel já dizia: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda dos seus bens. Parece cruel, mas essa frase revela uma verdade brutal sobre a natureza humana. As pessoas só valorizam aquilo que percebem como raro, escasso, quase impossível de conseguir. Quando você está sempre ali, respondendo na hora, cedendo a tudo, aceitando qualquer migalha, você não está mostrando afeto. Você está se tornando previsível, descartável, invisível. E atenção, isso não tem nada a ver com ser uma pessoa ruim. Não é sobre jogar sujo, é sobre se posicionar. É sobre entender que o excesso de disponibilidade não gera conexão, gera desvalorização. Pessoas, e sim, mulheres também, são atraídas pelo que é desafiador, pelo que não se entrega fácil, pelo que tem valor próprio. Quando você entende isso, começa a perceber que, se você se entrega por inteiro, sem que o outro precise sequer se esforçar, você está, na verdade, ensinando essa pessoa a não te valorizar. Quer causar desejo? Quer ser visto como um homem que ela não quer e não suporta perder? Aprenda a ser seletivo, a não estar sempre, a não ser previsível. Quem se faz sempre presente se torna ausente no desejo do outro. Entendeu? Próxima regra oculta, a de número 2. Controle sua imagem sempre. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém te contou. As pessoas não se apaixonam por quem você é de verdade. Elas se apaixonam pela imagem que você transmite. Maquiavel ensinava isso de forma brutal. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Isso quer dizer que não importa se você é um cara incrível, bondoso, honesto, leal. Se a imagem que você transmite é de um cara frágil, carente, desesperado por atenção, é exatamente assim que o mundo e as mulheres vão te enxergar. E antes que você pense, mas isso não é manipulação? Não. Não se trata de ser falso. Não se trata de mentir. Se trata de entender que o mundo não vê o seu coração. Ele vê os seus comportamentos. Quando você não cuida da sua imagem, quando transmite insegurança, necessidade, dependência emocional, você perde o jogo antes mesmo dele começar. Sabe aquele cara que entra num ambiente e todo mundo percebe? Aquele que não precisa fazer esforço para ser notado? Isso não é acaso. Isso é construção. Isso é estratégia, é presença,
é domínio da própria imagem. A partir do momento que você entende isso, uma ficha gigante cai. Ou você assume o controle da sua própria narrativa, ou alguém vai escrever ela por você. E quase sempre de uma forma que te diminui. Pessoas desejam aquilo que parece desejável. E se você não transmite isso, você simplesmente não existe no mapa do desejo de ninguém. Pegou a mensagem? Antes de ir para a próxima regra, conta aí nos comentários se você está pegando a mensagem. Regra oculta número 3. O poder da imprevisibilidade. Existe algo que destrói o desejo mais rápido do que qualquer outra coisa. A rotina emocional, a previsibilidade, a mesmice. Maquiavel sabia disso quando escreveu: os homens devem ser acariciados ou destruídos. Tradução: ou você gera emoções intensas, ou você simplesmente some da mente das pessoas. Sabe aquele cara que está sempre seguindo o mesmo roteiro, que sempre responde igual, que sempre age igual, que nunca surpreende? Esse cara é facilmente esquecido. E aqui não se trata de fazer joguinhos bobos, nem de ser um cara cruel. Não é sobre isso, é sobre entender algo muito mais profundo e real. O desejo só sobrevive quando existe tensão, e a tensão nasce da imprevisibilidade. Se ela sempre sabe o que você vai fazer, se ela sempre tem certeza de que você vai estar ali, no mesmo horário, dizendo as mesmas coisas, reagindo do mesmo jeito, o cérebro dela desliga, perde o interesse. O ser humano, e isso é neurociência, não é opinião, busca estímulos que ativem emoções. E quem é previsível não ativa mais nada. Quer se tornar inesquecível? Aprenda a ser aquela pessoa que ela nunca sabe exatamente o que esperar. Às vezes você aparece, às vezes some, às vezes é doce, às vezes é sério, às vezes elogia, às vezes provoca. Você se torna impossível de ser ignorado, quando se torna impossível de ser decifrado. Compreendeu? Regra oculta número 4. Domine a arte do silêncio e do espaço. Já percebeu como o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer palavra? Maquiavel sabia exatamente o valor do que não se diz quando escreveu: quem domina o silêncio controla o jogo. O silêncio cria espaço para o mistério, para a imaginação, para aquela ansiedade boa que faz a outra pessoa pensar em você a noite toda sem saber exatamente o porquê. Quando você fala demais, explica demais, se entrega demais, perde poder, perde aquele magnetismo inexplicável que faz uma mulher querer correr atrás, querer desvendar o que você esconde. E aqui não estou falando de ser arrogante ou cruel. Não é sobre ser inacessível por maldade. É sobre dar valor a si mesmo a ponto de não preencher todos os vazios com sua presença. O espaço que você cria ao não se revelar completamente faz com que o outro preencha esse espaço com fantasias, desejos, curiosidade. Isso cria um vínculo muito mais forte que qualquer papo fácil e despretensioso. Você já se perguntou por que as pessoas sentem falta de quem some e cansam de quem está sempre lá? Porque o espaço é onde nasce o desejo. Dominar essa arte não é ser rude, é ser sábio. É entender que, às vezes, o que você não diz vale mais do que tudo que você poderia falar. Quem sabe silenciar, sabe fazer o outro querer falar. Regra oculta número 5. Seja o mestre do seu próprio destino. Essa é a verdade que muitos evitam encarar. O poder real nunca está na outra pessoa, está em você. Maquiavel ensinava que o homem que deseja realmente algo deve assumir o controle total de sua própria fortuna. Quando você depende do outro para se sentir completo, amado ou desejado, você entrega a eles o controle da sua felicidade. E isso é o caminho mais rápido para a frustração, a insegurança, o sofrimento. Ser desejado não é uma questão de sorte ou carisma natural. É uma questão de postura, de decisão,
de assumir a responsabilidade por sua própria vida emocional. Isso não significa ser frio, distante ou insensível, muito pelo contrário. Significa ser um homem que sabe o que quer, que não implora por atenção, que não se rebaixa para agradar. Significa ser alguém que sabe que o poder está em suas mãos e que não vai deixá-lo escapar para ninguém. Se você entender isso, vai perceber algo chocante. As mulheres que antes pareciam inalcançáveis começam a te procurar. O respeito, a admiração, o desejo deixam de ser uma luta constante para se tornarem uma consequência natural da sua postura. Não é sobre ser uma pessoa ruim. É sobre ser um homem que se valoriza o suficiente para nunca aceitar menos do que merece, porque no fim das contas, o único jogo que realmente importa é o jogo que você joga consigo mesmo. Conclusão. Agora pare e reflita por um instante. Quantos momentos da sua vida você perdeu por não entender essas regras ocultas? Quantas vezes você se entregou demais, se tornou previsível demais, se perdeu no silêncio da sua própria insegurança? Não se engane. Isso não é sobre ser uma pessoa ruim, nem sobre manipular sentimentos. É sobre despertar para uma realidade dura, mas libertadora. A vida, o desejo, os relacionamentos são um jogo. E como todo jogo, existe quem joga para perder e quem joga para vencer. Você pode continuar sendo o cara que espera, que implora, que aceita migalhas de atenção e fica preso num ciclo de frustração e dor. Ou você pode escolher ser aquele que domina as regras invisíveis. Aquele que, com inteligência, estratégia e respeito por si mesmo, vira o jogo a seu favor. Porque, no fim, ser desejado não é sorte, não é acaso, é saber jogar. E, acima de tudo, é saber que você nunca precisa ser uma pessoa ruim para isso. Você só precisa ser o melhor jogador do seu próprio destino. Me conta aí nos comentários se você está pronto para o próximo passo com as mulheres. Porque se não estiver, nem coloque esses 5 pontos em prática, meu amigo. Se inscreve no canal aí e me dá essa força. Até o próximo vídeo. Um abraço e fique bem!